As sondagens dão quase como certo, com uma margem de erro de 2%, diz a Eurosondagem, de vitória de Cavaco Silva. Acha que é por isso mesmo que o debate tem estado bastante morno nas presidenciais? Porque é dado como certo um candidato, isso retira alguma energia ao debate político? Claro que sim, aliás é tradição na nossa democracia, durante as eleições presidenciais, que um presidente cumpre os 2 mandatos. O candidato presidente está praticamente eleito. Foi assim que com Ramalhianos houve ali um sobressalto. Aliás, o fatídico acidente do primeiro-ministro Sá Carneiro deu-se nessa campanha eleitoral. Exatamente. Portanto, houve ali um sobressalto do primeiro para o segundo mandato, porque com a energia de Francisco Sá Carneiro, que era então primeiro-ministro, que tentou pôr em causa logo aí a eleição, mas as restantes, que era do primeiro para o segundo mandato do Dr. Mário Soares, que era do primeiro para o segundo mandato do Dr. Jorge Sampaio, foram sempre eleições muito mornas, porque o candidato presidente estava visivelmente eleito. E acontece nestas também. Aliás, eu lembro que no final do primeiro mandato do Dr. Mário Soares, o PSD nem apresentou candidato. Provavelmente, na altura era primeiro-ministro Cavaco Silva, provavelmente Cavaco Silva votou em Mário Soares. No segundo mandato, na passagem do primeiro para o segundo mandato do Dr. Jorge Sampaio, aconteceu exatamente a mesma coisa, sendo que o PSD apresentou como candidato Ferreira do Amaral, que 1 ano e meio, 2 anos antes tinha sido candidato à Câmara de Lisboa, portanto era um candidato bombeiro para perder as eleições. E nestas eleições, na passagem do primeiro para o segundo mandato do professor Cavaco Silva, de certo modo, o Partido Socialista também não apresentou candidato, limitando-se apenas a apoiar um candidato do Bloco de Esquerda. Acha que o apoio do PS a Manuel Alegre não é incondicional? É incondicional, é incondicional. Da atual direção do Partido Socialista é incondicional, obviamente. Então porquê que não se ouvem assim muitas críticas por parte do PS a Cavaco Silva? Será porque José Sócrates sabe, no fundo, que vai ter que haver aqui uma convivência política nos primeiros meses do ano, pelo menos? Também, portanto, o José Sócrates tem o duplo papel, o de secretário-geral do Partido Socialista e o de primeiro-ministro. E, enquanto primeiro-ministro, e ele se tem apresentado diariamente nessa qualidade, é evidente que tem que manter a relação institucional e cordial com o Presidente da República, que é necessária para as dificuldades que Portugal está a atravessar e que irá atravessar em 2011 e provavelmente em 2012. Mas que deixa a ideia, precisamente, de que não quer, José Sócrates, com esta relação cordial, não quer aborrecer de forma nenhuma Cavaco Silva. Pois, e acho que faz sentido, mais uma vez, numa lógica institucional, enfim, que o Primeiro-Ministro não critique de uma forma, pelo menos pública, o Presidente da República, tal como o Presidente da República teve o cuidado, ao longo destes 5 anos de mandato, não criticar, pelo menos de uma forma pública, o Primeiro-Ministro e o Governo, enfim, numa lógica de cooperação. Mas acha que isso não daria mais fôlego à candidatura de Manuel Alegre? O facto de se apontarem os erros do Presidente? Eventualmente, mas eu acho que o próprio PS não está muito confiante, apesar de declarações em sentido contrário de que acreditam na vitória de Manuel Alegre. Acho que hoje em dia, talvez nem o próprio Manuel Alegre, nem a sua família acreditam que ele possa ser eleito e, portanto, há aqui uma tentativa de perder, enfim, com o melhor resultado possível, apenas isso. Acha Agora, que eu queria só chamar a atenção deverá ser reeleito, então? Enfim, eu não gosto de ser aqui o Zandinga da Economic TV, mas todos os sinais apontam nesse sentido. A não ser que há uma coisa muito estranha que acontecesse até 23 de janeiro, enfim, estamos exatamente a um mês das eleições presidenciais, eu diria que o candidato Cavaco Silva vai ser eleito. À primeira volta. A grande dúvida está na abstenção. Ou seja, o grande adversário do professor Cavaco Silva, enfim, o que eu vou dizer não é original, já outros comentadores o têm dito, o grande adversário não é o candidato Manuel Alegre, mas sim a abstenção. E, portanto, se ele consegue ter um nível de votação, ou seja, conseguir mobilizar o seu eleitorado a ponto de conseguir ter um número de votos pelo menos igual ao que teve há 5 anos atrás. Uma última pergunta para encerrarmos as presidenciais e gostava de queria só chamar a atenção de uma coisa que falou-se das críticas que o Governo ou que o Primeiro-Ministro eventualmente poderiam fazer ao Presidente da República. Mas têm passado despercebidas as críticas que o candidato do PS tem feito ao Governo. Eu tenho assistido nos debates e nas intervenções públicas de Manuel Alegre críticas muito fortes ao Orçamento de Estado, às medidas políticas e económicas deste Governo. Às leis laborais. Agora, às próprias leis laborais. Às próprias leis laborais. Agora, há aqui uma espécie de uma tolerância perante o candidato Manuel Alegre, esquecendo às vezes que ele é o candidato oficial do Partido Socialista, que é o partido do Governo. E, portanto,
Eu diria que o estranho é isso, é que o candidato de um partido critique de uma forma tão aberta e tão forte o seu próprio partido, e não que o Primeiro-Ministro não critique o Presidente da República em funções. Mudando aqui o discurso para a direita, gostava de fazer aqui uma avaliação da direita, a oposição do governo, como é que foi este ano? O facto de, começando pelas presidenciais, logo o facto de não apresentarem aqui uma alternativa de centro-direita a Cavaco Silva nas presidenciais, pode ser um facto de que a direita em Portugal precisa de mais fôlego? Apesar de ter um presidente, um líder novo no PSD, novas caras no CDS, falo, por exemplo, de Assunção Cristas ou Cecília Meireles, que apareceram bastante bem no debate político este ano. Apesar destas novas caras e deste novo, não precisa a direita de um novo fôlego? Eu direi que, nas circunstâncias em que o país está, com as medidas de austeridade contidas desde o PEC 1, o PEC 2 e o Orçamento de Estado para 2011, com um governo do Partido Socialista em segundo mandato. Eu digo que se o líder da oposição, o líder do maior partido da oposição, se ainda não ganhou junto ao eleitorado a autoridade e a capacidade, ainda não gerou a capacidade de ser alternativa, porque se assim fosse, as sondagens penso que dariam um PSD esmagadoramente maioritário no eleitorado. Ainda assim dão Pedro Passos Coelho como primeiro-ministro. Pois, mas a distância não é tão significativa e tão tranquilizadora para o PSD em caso de eleições antecipadas. Como é que foi a ação de Pedro Passos Coelho ao longo deste ano? Teve muito crítico, chegou ao PSD e quis impor um PSD diferente, mostrar que o governo não pode levar esta política social adiante, a educação e a saúde não podem continuar a ser gratuitas ou tendencialmente gratuitas, mas depois, em questões essenciais como o Orçamento do Estado, lá esteve para dançar o tango, como tantos especialistas disseram nestes lugares onde estão aqui os dois sentados. Eu gostava que me fizesse a sua avaliação sobre esta balança de atitudes. A avaliação que eu faço é uma avaliação positiva. Acho que o Dr. Pedro Passos Coelho, em primeiro lugar, fez um esforço grande e penso com bons resultados de unir o seu próprio partido. E teve sinais concretos relativamente aos candidatos que foram derrotados, tanto José Pedro Aguiar Branco como Paulo Rangel, de os convidar para órgãos internos do partido e para colaborar na ação política dentro do próprio partido. E, portanto, neste momento, enfim, dir-se-ia que, enfim, para além das divergências políticas normais, há uma unidade no Partido Social Democrata que é importante para os tempos que se aproximam. No plano da oposição, o estilo Pedro Passos Coelho é um estilo, eu diria... Mas está fora do Parlamento. Sim, ele não está no Parlamento. Que é um inconveniente em termos de oposição. Pois é discutível isso. É discutível se é inconveniente, se não é inconveniente. Os confrontos com o Primeiro-Ministro, nos debates periódicos, há uma visibilidade e um confronto de duas personalidades, uma que pode suceder à outra, muito mais intenso quando o líder do maior partido da oposição está no Parlamento do que quando não está, obviamente. Mas, por outro lado... Isso prejudica-o se ele tiver capacidade e credibilidade, beneficia-o se ele não tiver. Mas, por outro lado, consegue colocá-lo ao nível do Primeiro-Ministro em termos de líder da oposição, uma figura de Estado. Sim. Em que aparece quando ele entende e não, enfim, de acordo com a agenda parlamentar, através de conferências de imprensa, através de intervenções públicas. Eu acho que nesse aspecto o Dr. Pedro Passos Coelho tem conseguido encontrar o timing certo, até um registro interessante nas suas intervenções políticas, um registro bastante sóbrio, bastante sereno. Enfim, ele tem uma forma serena de falar. Enfim, num ano que foi difícil, é um ano... Precisamente, temos pouquinhos minutos e eu gostava ainda de fazer aqui uma análise em relação naturalmente à ação do Governo. Gostava de lembrar que José Sócrates dizia em abril não haverá aumento de impostos, não aumentamos os impostos pela simples razão de que isso teria um efeito recessivo na nossa economia. E mesmo depois de todos os problemas que o país passou há 2 semanas numa entrevista no Financial Times, continua a afirmar o Primeiro-Ministro que o problema português é orçamental e comum a todos os outros países. Acham ou não que houve e há ainda um excesso de otimismo por parte do Governo e pode ter havido aqui um problema de atitude também do Governo em relação a toda esta crise? Atenção, porque o ano 2010 foi um ano que, se passarmos os olhos por todas as previsões dos principais comentadores económicos e especialistas, um ano que não era previsível
o que aconteceu, sobretudo na questão da Europa, da dívida soberana e dos mercados financeiros. E tanto não era que nós tivemos uma campanha eleitoral para o Parlamento em finais de 2009, em setembro de 2009, e os discursos eram completamente diferentes do que veio a acontecer em 2010. Alguns discursos eram diferentes, Isto inicia-se, sobretudo, com a Grécia. Alguns discursos eram diferentes. Inicia-se com o problema grego quando o PASOK ganhou as eleições, que são posteriores às nossas, salvo erro, em outubro de 2009, e passado um mês dizem as contas públicas não são estas, os números estão enganados e estamos na falência. Portanto, é o problema grego que arrasta a Europa para um problema mais grave. E de modo que não se pode comparar um discurso, mesmo do Primeiro-Ministro ou de quem quer que seja, em janeiro de 2010 ou em fevereiro de 2010, obviamente, com que hoje as medidas que se têm tomado. Porque houve, não só a nível de Portugal, mas a nível de toda a Europa, houve um sobressalto e um problema grave. Aliás, o crescimento mundial este ano deve-se aproximar muito do crescimento antes da crise, mas está todo centrado nos países emergentes. E na Alemanha, os Estados Unidos e a Europa estão sem crescimento praticamente nenhum. Deixe-me só dizer o seguinte, agora, neste ponto estamos em total divergência. Desde 2007, com a queda do Lehman Brothers, tudo o que se passou a seguir, obviamente há sempre um fator de incerteza, mas esta sequência de acontecimentos era relativamente previsível, sobretudo um país como Portugal, com uma dívida externa tão elevada. Era óbvio, e houve agentes políticos em Portugal, em concreto a doutora Manuela Ferreira Leite, que ao longo de 2009, repito, 2009 e 2010, repetiram várias vezes que estes acontecimentos iriam ocorrer. E, portanto, quem mudou o discurso foi o engenheiro José Sócrates, que tem um discurso, não, mas este é um aspecto importante, que tem um discurso antes das eleições legislativas, e recordo que ele, uns meses antes das eleições legislativas, aumenta 3,5% dos funcionários públicos, e passado pouco tempo, passado 6 meses, e estamos agora a verificar isso, há cortes de 10% e 15% nos ordenados dos funcionários públicos. Portanto, a mudança de discurso é do Partido Socialista. É de todos os governos europeus, de modo geral. Na minha opinião, não se trata aqui numa deficiência de análise, trata-se de má-fé e de uma realidade que ele conhecia, mas que por razões eleitorais omitiu num discurso de ilusão, de ficção, e depois mudou quando já estava eleito Primeiro-Ministro e teve de tomar medidas de austeridade. Meus senhores, foi um gosto tê-los neste Conselho Consultivo a fazer então o balanço político deste ano de 2010. Fica por aqui este Conselho Consultivo de sexta-feira, dia 24 de dezembro.